Pessoal, vamos lá para as nossas forças. Ih, que delícia, adoro essa parte. Cravo para vocês que em todos os concursos aí vai aparecer, não adianta. Vocês vão ver que daqui a pouco a gente vai chegando em blocos, a gente vai brincando, né, isolando as forças. Nós vamos ver um monte de força agora. Temos que tomar muito cuidado. A primeira coisa que eu já chamo a atenção é esse cara, eu já vi banca errando. A gente, no nosso dia a dia, a gente fala assim, ó, vou me pesar. Meu peso, tantos quilogramas, nada disso. Peso é diferente de massa, então já grito aqui para vocês, ó. Por favor, gente, peso é diferente de massa. Não vamos puxar os nossos erros cotidianos para o nosso dia a dia, né? Aqui no nosso dia a dia a gente comete esse erro para a prova. Então, massa é uma grandeza física escalar que no sistema internacional a unidade é quilograma. Já o peso, pessoal, é uma força de atração. Por ser uma força, no sistema internacional, Newton. O peso é uma força de atração que o centro, eu vou falar da Terra, exerce sobre o corpo. Então eu tô aqui, ó. Se eu deixar essa caneta cair, ela vai. É o peso agindo, né? Onde esse peso ele é dependente da aceleração da gravidade. Que a gente vai ver em gravitação como se calcula a aceleração da gravidade de cada planeta, satélite, por aí vai. Como é que os caras chegam ao número de daqui na Terra 9,8, na Lua 1,7, né? E, enfim, a gente vai aprender a calcular isso. Então, o peso por ser uma força, eu tenho 3 preocupações. Primeiro, o módulo. O peso vai ser a massa vezes a gravidade. Gravidade é essa aceleração da gravidade. Se é a aceleração com a unidade, metro por segundo ao quadrado. Na Terra, 9,8 alguma coisa. A maioria dos concursos, eles vão colocar lá na prova pra gente como 10 metros por segundo ao quadrado. Mas, pessoal, precisamos respeitar o que a banca coloca lá, tá? Direção. Aqui, ó. Caneta caindo. Vertical. Então tá aqui, ó. O peso. Vertical e orientado para o centro da Terra. Agora, gente, cuidado. Cuidado que a gente está considerando a Terra aqui. Né? Eu já vi uma questão muito maldosa, onde eu tinha aqui a Terra e o camarada estava aqui. E aí ele só perguntava assim, para onde a força-peso está apontando? E a gente tem a mania de falar o seguinte, a direção vertical, sentido para baixo. E aí faz isso. Ó. Não. O sentido é orientado para o centro da Terra. Então está aqui a nossa força-peso. Certo, pessoal? Bem, em gravidade, quando a gente chegar lá, gravidade, eu vou chamar atenção em gravitação se o peso aumenta ou diminui. A gente tem que colocar na cabeça o seguinte, se eu tenho 80 kg aqui, eu tenho 80 quilos. Eu vou chegar na Lua com 80 quilos. Tá? O peso é que vai mudar. Esse peso que vai mudar. Mas, por exemplo, aqui no estúdio mesmo, se eu subir na mesa, a minha aceleração da gravidade já mudou. Só que tende a zero. Porque a aceleração da gravidade, para a gente fazer o cálculo, eu dependo da massa, ela é diretamente proporcional da massa do planeta e inversamente proporcional à distância ao quadrado, no caso, o raio do planeta. Então, se eu estou aumentando a altura, a minha gravidade ela vai estar diminuindo. Isso a gente vai ver em gravitação, que eu vou bater nisso. Porque caiu recentemente uma questão muito interessante. O camarada estava no Rio de Janeiro e foi para Teresópolis. Ele queria saber o que acontecia com o peso. Bem, se a aceleração da gravidade é inversamente proporcional ao raio da Terra, eu indo para Teresópolis em relação ao Rio de Janeiro, né? Eu indo para São Paulo em relação ao Rio de Janeiro, eu estou aumentando a minha altitude. Então, a partir do momento que eu aumento, eu tenho menor aceleração da gravidade. E isso a gente vai fazer uma leitura com muita calma. Eu só estou dando um spoiler aqui para a gente botar isso na cabeça, tá?
E num plano inclinado? No plano inclinado, de ângulo qualquer aqui, ó, θ, tá aqui o nosso peso. Direção vertical, sentido orientado para o centro da Terra. Nós vamos ver que no plano inclinado a gente vai ter uma decomposição desse peso lá na frente, mas no momento está ele marcado aí para a gente. Normal tá aí uma outra pegadinha de concurso que perguntam sempre se normal e peso formam para ação e reação. Não. De cara eu já falo que não. Peso é uma força de campo. Em nenhum momento eu tenho contato com o centro da Terra. E a normal é uma força de contato. A normal ela precisa do contato para ter. Força essa perigosa que a gente vai ver em força de atrito. Então a normal, definição dela clássica, é uma força de contato perpendicular à superfície. Então tá aqui, ó. Eu tenho aqui uma superfície plana e horizontal, bonitinho. Tá aqui o corpo. Como é que vai ser a normal? Perpendicular à superfície de contato. Eu tenho aqui um plano inclinado. Tá aqui o corpo. Como vai ser a normal? Perpendicular à superfície de contato. Então, pessoal, normal e peso não podem ser um par ação e reação. Normal é uma força de contato. Peso é uma força de campo. 3. Olha como é que a gente vai evoluindo, hein? Peso, normal. Lei de Hooke. Pessoal, o que seria a lei de Hooke? A lei de Hooke é para calcular uma força elástica, sendo que essa força elástica tem que ser numa deformação elástica. O que significa uma deformação elástica? É isso daqui, ó. Finge que eu tenho um caderninho aqui, pego essa mola e puxo. Quando eu largo, a mola volta para a mesma posição de equilíbrio. Então essa lei é válida para uma deformação elástica. Que a ideia é o seguinte, ó. Tá aqui, ó. Tem uma mola. E aí, nessa mola, eu vou prender algo que faz ela ter uma deformação. Ali ela aumenta de tamanho. Essa deformação elástica a gente chama de X. Uma coisa que eu preciso chamar muita atenção, pessoal, essa deformação elástica tem que estar em metro. Geralmente a gente vai encontrar em centímetro ou milímetro. Se for centímetro para metro, divide por 100. Milímetro para metro, divide por 1000. O grande lance é o seguinte, olha o que é uma deformação elástica. Quando eu tiro esse peso, a molinha ela vai voltar para a mesma posição que ela estava. Isso é uma deformação elástica. Trovão, e como é que eu vou calcular essa fórmula, essa deformação elástica? Está aqui. Força elástica vai ser a constante elástica. Cada material tem o seu, né? Eu pego um material com uma forma mais flexível, com uma mola mais flexível, tu vê que ela vai mais para a mesma força, e uma mais carrancuda, vamos brincar assim, tu vê que ela vai menos para a mesma força, vezes a deformação. Então esse K aí nosso é a nossa constante elástica, que é Newton por metro. Trovão, qual é a unidade de força elástica? Pessoal, sistema internacional, qualquer força, logo no início, em homenagem a Isaac Newton. Então, a unidade no sistema internacional, Newton. Trovão, qual é a unidade normal? Mesma coisa, qualquer força no sistema
internacional, Newton. Certo? E vamos falar de uma quarta força aqui, que os exercícios desprezam tanto. Mas ela existe, hein? Desprezam tanto a nossa resistência do ar, né? Os exercícios, eles lá na frente, a gente vai ver essa energia, né? Que a gente tem dois tipos de força, a força conservativa e a força dissipativa. Né? A força dissipativa, nossos principais exemplos, resistência do ar e a força de atrito. São forças que causam perda de energia. E a conservativa, a energia, ela se mantém constante, a energia total do sistema. Então a resistência do ar, ela é uma força dissipativa. Ela causa perda de energia. A resistência do ar, que eu vou chamar aqui ó, de RA, vai ser CV ao quadrado. Bem, o que é esse C? Esse C é uma constante de proporcionalidade. É muito diferente eu cair de um avião sem paraquedas e com o paraquedas. É esse cara que vai determinar. E o V é a nossa velocidade, né? Metros por segundo. Respeitando todo o sistema internacional, resistência do ar, Newton, porque é uma força. Agora, quer ver um negócio interessante, pessoal? Que é bem interessante mesmo, já vi numa questão, ele falar sobre o tal da velocidade limite. Então vamos lá, olha só, qual é a ideia? O camarada está caindo. Está aqui ó, o peso e está aqui a resistência do ar. Vai chegar um momento que ele chega na velocidade limite. O que significa essa velocidade limite? Não é o limite dela. Então ela se mantém constante. Se ela se mantém constante, quanto vale a aceleração? Zero. Pela segunda lei de Newton, quanto vai valer a força resultante? Zero. Caramba, Trovão, por que você está falando isso? Por isso aqui, ó. Se eu pegar o cálculo aqui, eles estão em sentido contrário. Então, a força resultante é o peso menos a resistência do ar. Força resultante, zero. Vou jogar a resistência do ar para lá mudando. Então, está aqui, CV ao quadrado é igual a mg. Vou passar essa constante de proporcionalidade dividindo. V ao quadrado é igual a mg sobre a constante de proporcionalidade. Está aí nossa velocidade limite. Está aí essa velocidade em que a força resultante é igual a zero. Com isso, a gente fecha nossa primeira parte de leis de Newton e forças.